sim uma contagem simultânea dos votos. Disse ontem a alta autoridade que a apuração simultânea de votos foi uma alternativa muito importante que ficou de fora, com o devido respeito a um erro nessa informação. O senador Álvaro Dias criticou nesta segunda-feira, no plenário, as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, STF. Entre as decisões equivocadas citadas pelo líder do Podemos está a cassação do deputado estadual Fernando Francischini pelo Supremo. Toda decisão judicial deve ser cumprida, mas pode ser contestada também quando dela discordamos. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem junto, chegamos. É análise, é bastidor, é a verdade. RN Opinião, na Jovem Pan News. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o ex-juiz Sérgio Moro falou sobre a participação dele nas eleições de outubro aqui no Paraná. Estiveram na reunião o presidente nacional do União e pré-candidato à presidência, Luciano Bivar, e o presidente estadual do partido, o deputado federal Felipe Francischini. Quem acompanhou de perto essa coletiva de imprensa foi o repórter Rafael Augustos, que traz as informações agora pra gente. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Mark. Boa tarde, Escola, Ogier. Pois é, durante a coletiva de imprensa, aquele anúncio tão esperado por todos nós não aconteceu. O ex-juiz e o ex-ministro Sérgio Moro, ele não definiu qual cargo vai disputar nessas eleições. Ao lado aí de dirigentes do partido e também ao lado da esposa, ele lembrou aí da rejeição da transferência de domicílio eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e disse que discorda dessa decisão. E o Sérgio Moro, ele anunciou que ele vai percorrer 10 cidades do Paraná. Ele ainda não sabe quais cidades, são em grandes eventos que o partido vai realizar. Ele disse que vai trabalhar pela União Brasil e que a decisão final vai sair às vésperas da convenção do partido em meados de agosto. O juiz lembrou ainda no evento, no início da sua atuação, aqui no Paraná e na Operação Lava Jato, ele não poderia deixar de lembrar esse fato. Ele ainda reforçou que as propostas do partido serão focadas, ele citou agronegócio, saúde, claro, falou de Covid, e também na educação. Ao ser questionado sobre o pedido de impugnação da candidatura de Moro por uma integrante do partido que alega fraude eleitoral, ele não respondeu e passou a palavra para o presidente do partido, que comentou que isso não passa de uma estratégia política e que a candidatura dele vai acontecer, mas claro, ainda não definiu qual cargo, Bom, um dos jornalistas, ele indagou sobre a vontade real do ex-juiz, qual cargo ele realmente gostaria de disputar. Mais uma vez aí ele se esquivou da resposta e reforçou que isso só será definido depois das conversas que serão realizadas com os paranaenses durante as visitas que ele prometeu aí fazer durante todo o estado. Então, aquela suspeita, que estava sendo aguardada dele anunciar uma possível candidatura ao Senado pelo Paraná não foi feita e agora a gente aguarda aí. Bom, prometido foi até meados de agosto aí que saia o que ele vai decidir, se vai ser candidato a deputado federal, se vai ser candidato ao Senado ou então alguma outra candidatura. Nessa reunião foi mais para anunciar essas 10 visitas que ele vai fazer e definir só depois qual cargo que ele vai se candidatar pelo União Brasil. Volto com vocês aí no estúdio. Então tá aí, na verdade o Moro anunciou que não sabe o que fará ainda. Esse foi o grande anúncio da coletiva, Muitos especialistas em comunicação, inclusive, estão criticando isso, Ninguém convoca uma coletiva sem falar para que é. Mas foi isso que ele fez, O que fica aí é que ele quis consolidar que não vai recorrer da decisão lá do TRE de São Paulo, vai ficar no Paraná. Falou aí algumas vezes durante esse evento que Deus escreve certo por linhas tortas, Que talvez a decisão que parece ruim lá foi boa porque ele voltou para cá. Estava acompanhado ali de deputados federais do partido, Nelly Prevot, o Felipe Francischini, de outras lideranças, quis mostrar ali que tinha grupo e que esse grupo, segundo ele, vai aí definir os próximos passos de sua candidatura. Ele estava muito feliz, viu, o Ojebuc, Eduardo Escola, porque o Luciano Bivar, presidente nacional do União Brasil e também pré-candidato à presidência, trouxe na bagagem a Curitiba pesquisas eleitorais encomendadas
pelo União Brasil. Essas pesquisas não podem ser divulgadas, que são sondagens internas, elas não estão registradas no sistema da Justiça Eleitoral, mas segundo, né, a boataria política, são bons números ao ex-juiz. Eles chegaram a falar isso, inclusive, oficialmente na coletiva, que colocam ele em boa condição para disputar tanto o Senado, que é a vontade de Moro, quanto uma vaga na Câmara Federal, ou até, quem sabe, o governo do Estado, essa possibilidade com menos força, mas foi ventilada lá também. E o que me chamou bem a atenção, Ojibuk, foi a fala de Ney Prevost, não foi nem a fala de Moro. Né? O Moro falou lá que não sabe o que vai fazer ainda, que vai percorrer o estado em uma caravana agora no próximo mês. Então, programados 10 grandes eventos do União Brasil. Toda quinta-feira da semana até agora a convenção terá um evento na cidade de Polo do Paraná. Ele quer se reconectar com os paranaenses, foi o termo que ele usou inclusive. Mas o Ney Prevost, Gebuque, que eu quero passar a bola para você, falou o seguinte, que houve conversas com o governador Ratinho Júnior e que, segundo Ney Prevost, para deixar claro, o Ratinho teria demonstrado que não será inimigo de Sérgio Moro. Aí eu pergunto para você, tem uma bandeira branca entre Sérgio Moro e Ratinho? Lembrando que o Sérgio Moro e o Bolsonaro não se dão bem e o Ratinho e o Bolsonaro são aliados? Veja, o que eu sei do Ney Prevost é que fazia mais de um mês que ele queria falar com o governador Ratinho Júnior e não conseguia. Estava buscando, inclusive, interlocução. Então, se ele vai lá num episódio público e afirma que o governador disse isso, ele deve ter conseguido conversar com o governador, que não estava conseguindo, para começar a pontuar as coisas como elas são em verdade. Quando o Sérgio Moro disse que Deus escreve certo por linhas tortas, eu queria saber se ele se referia a algum personagem do Partido União, linhas tortas, né? Será uma alusão a alguém? É uma boa pergunta para ser feita e ficar no ar. E outra questão, doutor Sérgio Moro, se deu o devido respeito, senhor doutor Sérgio Moro. O senhor daqui a pouco vai estar sendo negociado sem saber, viu? Presta atenção nas coisas, Sérgio Moro. Você foi um juiz, tem experiência como juiz, etc. Como político, a sua experiência tem se demonstrado pequena. E não se permita destruir sua própria, o senhor diz que zela pela sua biografia, eu acredito que zele mesmo, é uma linda biografia, na minha modesta opinião, na condição de juiz de direito que comandou as condenações da Lava Jato. Veja bem, diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és, é um ditado antigo, viu? Eu posso estar muito enganado, mas parece que falta um pouco de articulação para o Moro, ou pelo menos isso que ele tem se mostrado, pelo menos nas últimas semanas, é o que traz para nós, eleitores, e para os paranaenses. Esse evento de hoje, eu como jornalista fui completamente tapeado, né? O Mike provavelmente também, porque a gente esperava pelo menos um fato. Desculpa aí. O fato que teve ali no meio do caminho foi: gente, tô aqui, tá? Tô vivo, tô na vitrine, me mantenho, e depois de 10 sessões caravanas pelo Paraná, eu em algum momento... Isso foi o quê? Tapeado. Mas quem era o comandante da operação? Bivar e Fernando Francischini. Você acha que nessa altura... Não podia esperar outra coisa, então? Você acha que nessa altura dos acontecimentos, neste dia em junho, esse pessoal da alta negociação política iria, com um trunfo como o Moro na mão, abdicar desse trunfo negocial? Não vamos nos iludir, certo? Por isso eu dei o recado que dei aqui ao seu Sérgio Moro, eu conheço a patuleia. O que ficou claro foi o seguinte, Escola, parece que ele foi oferecido uma bandeja, né? A coletiva, né, parece, em primeiro momento, não serviu para nada ao Sérgio Moro, mas ela serviu para quê? Para que os líderes partidários dessem recados, e é isso que foi feito, né? Quando o Ney Prevost fala isso, né? O Bivar também fez um discurso lá, dizendo que o Moro vai ser o candidato que ele quiser, aí dispararam várias mensagens para todo mundo, para conversas bilaterais. Então, na verdade, o Escola está certo quando diz que para o Sérgio Moro serviu muito pouco, mas para os caciques partidários da União serviu, porque eles quiseram se posicionar no mercado. É um fato novo ele voltar ao Paraná, ele tem
uma presença histórica importante no Estado, né? É um player que tem... aí eu discordo do OG e do Escola, eu acho que ele tem viabilidade eleitoral, mesmo com essas confusões todas. Não, eu não disse que as ele pessoas não tem. Não, mas é que assim, eu acho que as pessoas não votam em partidos no Brasil. As pessoas votam em nomes. Então, para quem acompanha o dia a dia da política, até parece, fica claro, mas estava aqui, tá lá, brigou com um, brigou com o outro. Mas quando for para a urna, eu acho que a biografia dele vai contar. Ele prendeu Lula. Muita gente considera ele um grande brasileiro por isso. Então acho que ele é totalmente viável. Mas concordo, acho que ele foi, de certa forma, aí também utilizado por algumas figuras partidárias. Eu só estou destacando porque já vivi isso, sei como é que é. Muito embora não tenha aqui a pretensão de ter envergadura do Sérgio Moro, mas eu sei como é que a cacicalha faz. Eles vendem. E também não dá pra tirar a força, né, dos 45 do segundo tempo, né? Aquele efeito surpresa lá no final, na reta final. Não. Pô, ele vai sair assim. É marketing também sendo usado a favor de uma eleição que vai ser movimentadíssima. E o Escola é muito feliz quando fala isso, Gê, porque o que eu escutei hoje de vários caciques partidários, que vai ser uma eleição à la Jaime Lerner 12 dias. E eu queria que você, com a sua experiência, explicasse para os ouvintes que não são tão experientes assim, o que foi essa eleição e por que eles estão aí imaginando isso. Essa foi a eleição do famoso Coração Curitibano. O candidato do PDT, então, era o senhor Agaciro Mário Túlio. E manteve a candidatura, ela era bancada pelo Bamerindos na época, o Zé Eduardo, o Carvalhinho estava envolvido e tal. E o PTB manteve a candidatura do Algacir Túlio até um pedaço. Faltando 12 dias, com uma intervenção jurídica na época do Giovanni Gionedes, ficou famoso por isso, né? Conseguiram lá uma liminar na Justiça Superior, Justiça Eleitoral Superior. E em 12 dias o senhor Jaime Lerner assumiu uma peça publicitária de Sérgio Mercer, genial, não é? Com o Coração Curitibano. Em 12 dias o senhor Jaime ganhou a eleição. Apenas quero lembrar que tratava-se de Jaime Lerner, que havia sido prefeito de Curitiba com uma elevada capacidade administrativa naquele momento histórico. De qualquer maneira, eu acho que essa cacicalha do União ter a ousadia de lembrar desse episódio é imaginar que nós não temos memória. Porque se vocês acham que vocês vão participar do périplo eleitoral e ninguém vai lembrar do currículo de vocês, vocês ensandeceram. Eu fiquei olhando esse time que você citou aí, escalou, hein? Carvalhinho, Gionedes, Mercer, bom time. Não, eu citei esses, José Eduardo de Andrade Vieira. Sim. Né? E foi uma eleição muito emblemática, até porque aquele coração ficou na imagem do até hoje é usado. É usado até hoje. Depois disso ele se tornou governador, né? Depois de passar esse período na prefeitura de Curitiba, ele virou governador do estado por, acho que se eu não me engano... Dois mandatos, mas nos anos 90 já. Em 1994 foi esse episódio que ele assumiu pela primeira vez o governo do estado. É isso, vamos continuar com esse assunto porque o tema rendeu e rendeu muito lá na Assembleia Legislativa aqui do estado. Os deputados estaduais estão a toda discutindo isso, né, Bia? Apesar de ter uma pauta aí que você vai explicar também, eu queria que você começasse pelo assunto do dia, que rendeu aí na Assembleia, hein? Boa tarde. Oi, Mário, boa tarde para você, para o Escola e também para o OG. É claro que o assunto dos bastidores é com ele que a gente já começa, que é esse retorno de Sérgio Moro para o Paraná, para os eleitores do Paraná, apesar das indefinições ainda sobre qual cargo ele deve disputar nessas próximas eleições. Aqui na Assembleia Legislativa, pelos corredores, muito tem se falado sobre isso. A tarde ela começou já com uma publicação na internet do deputado do PT falando a respeito de como o partido vai se posicionar em relação à candidatura de Sérgio Moro. O partido acredita que existem inconsistências nessa mudança de domicílio eleitoral, mas também tem aí outros posicionamentos, como por exemplo o próprio presidente da Assembleia Legislativa, que é Ademar Traiano, do PSD,
do mesmo partido, do governador Ratinho Júnior, fazendo críticas a Sérgio Moro sobre o fato dele ter, de certa forma, abandonado o Paraná para tentar ali uma disputa pelo estado de São Paulo e agora por que não conseguiu lá estar retornando, seria como se ele tivesse que explicar essa jogada para os eleitores do estado para que tenha, de certa forma, né, algum crédito em relação a essa postura, a todas as atitudes já que vem permeando esse início de carreira política do ex-juiz. Então a gente já começa ouvindo o que disse o Adhemar Traiano sobre toda essa situação envolvendo o Sérgio Moro, voltando para o cenário político paranaense. O Sérgio Moro já em desprestígio ao Estado, filiou-se no Estado de São Paulo. Eu acho que essa avaliação quem vai ter que fazer é o próprio eleitor paranaense, ou a sua própria sigla, União Brasil, porque já manifestou-se interessado na disputa pelo Senado, na Estado de São Paulo, foi barrado por uma ação, uma intervenção que recorreu da sua filiação, agora retorna ao Paraná. É uma situação, na minha visão, um tanto quanto complexa e extremamente dúbia. Não há uma posição clara do que ele pretende. Eu acho que o eleitor vai ter que saber distinguir com clareza essa sua atitude de comportamento em relação ao quadro político do Estado. Nós ouvimos então o presidente da Assembleia Legislativa, Adhemar Traiano, fazendo essa leitura do cenário com o retorno de Sérgio Moro para o cenário político eleitoral aqui do nosso estado. Lembrando que ele citou esse termo, né, de dúvida, porque não é visto nem mesmo dentro do próprio partido com muita clareza o futuro de Sérgio Moro nessas eleições. Além dele, como eu adiantei já no começo, o PT, por meio do Arilson Chiorato, que é líder da oposição aqui na Assembleia Legislativa, já fez uma manifestação dizendo que vai recorrer à justiça, e ele termina a fala dizendo que a lei é para todos, inclusive para Sérgio Moro. Vamos ouvir o trecho. Então há um espaço jurídico para debate no tocante a qual partido ele está filiado, se a filiação é em São Paulo ou no Paraná, ou se o domicílio eleitoral dele é no Paraná ou em São Paulo. Nós vamos ingressar com ação, tomar as medidas judiciais cabíveis quanto a essa contradição. Ou será que o Moro agiu por convicção apenas e não tem provas? Nós buscamos que seja feita o cumprimento das regras eleitorais. A lei é para todos, inclusive para o Moro. O que a gente está vendo, então, aqui na Assembleia Legislativa são críticas, e aquilo que também já imaginávamos, uma judicialização desse retorno de Sérgio Moro para cá. Durante essa tarde, né, eu procurei aqui o Luiz Fernando Guerra, que é do Partido União Brasil, representa, portanto, o partido, a sigla do Sérgio Moro aqui na Assembleia Legislativa. Mais cedo ele não estava, agora ele chegou no plenário, eu vi pelo quadro de presenças que ele está participando dessa sessão. Se eu conseguir um posicionamento a tempo, também trago aqui ainda nessa edição. Mark. Bia, obrigado pelas informações. Agora a gente está olhando aqui, Bia, que essa repercussão toda mostra que o jogo político mexeu com a volta do Moro, viu, hoje? Você viu aí o Traiano criticando esse reposicionamento do Sérgio Moro, aí também o PT já dizendo que vai para a justiça, falar que ele não pode ser candidato. Incomodou? Mas é evidente, quando você diz que o partido tem uma pesquisa interna, tem outros partidos que têm também. E é evidente para o nosso ouvinte que nós que vivemos a política, gostamos disso, estamos em torno disso, a gente tem acesso a essas pesquisas internas. E o senhor Sérgio Moro, ele aparece nas pesquisas internas, e isso é absolutamente indiscutível. E não poderia ser diferente. Ele é um sujeito que é doutor honoris causa de universidades fora do país. Ele é um indivíduo que tem livros sobre ele tem um histórico. É natural que ele pontue nas pesquisas, especialmente no território paranaense. É claro que aqueles que estão diretamente envolvidos na política e têm os seus feudos eleitorais, as suas certezas, aqueles que estão mais próximos do governo, aqueles que são companheiros de outros pré-candidatos ao Senado, é natural que eles estejam incomodados. O Sérgio Moro é um player que, sabe, quando um time de futebol contrata um sujeito que faz gol, disse que ele contratou um artilheiro. O União contratou um artilheiro.
Resta saber se os técnicos não vão vender o jogo. Mas isso é outra questão. Então tá aí o G-Book falando 4 horas e 18 minutos. Ô Bia, o que chamava a atenção minha aqui, até comentei com os parceiros de bancada, qualquer discussão, você vai falar também do feriado, né, que encurtou um pouquinho a semana na Assembleia Legislativa, mas olhando na nossa tela aqui atrás de você, qualquer discussão que tá rolando aí no plenário que parece bem desinteressante para os nossos deputados, que praticamente todos que aparecem no vídeo aí ao seu lado estão mais interessados no celular do que no que tá acontecendo no plenário, enfim, eu não sei quem tá falando nesse momento. Bia, antes de você responder, eu só queria perguntar para você se era o Ricardo Arruda que estava gritando aí atrás de você. Acertou, Gê. É o Ricardo Arruda que está falando, ele costuma falar bem alto quando toma aqui o plenário, deputado estadual do PL, né? Inclusive nesse momento, então, ele ocupou no início ali a tribuna para falar a respeito do pedágio. E agora, né, a gente acaba perdendo um pouco aqui do discurso, mas sempre muito calorosa a fala dele. E vou te falar, Escola, esse cenário aqui que vocês estão vendo, de deputados mais interessados no próprio celular, fazendo ligações, conversando entre si, abraçando. Já vi deputado até chupando pirulito aqui, enquanto o colega estava falando. Isso é comum, é bem comum. O assunto tem que ser muito quente durante o grande e o pequeno expedientes para que tenha uma atenção geral do plenário. Já como está virando rotina, eu já vou trazer para vocês também o quórum nesse momento. São 39 deputados participando. Até a gente fica meio indeciso nessa contagem, se tem mesmo 39 participando da sessão agora e se os que estão realmente prestam atenção no que está sendo falado ali na frente, Escola. Tá aí, Bia, obrigado. E o feriado